Salmo 46 é a palavra de Deus para o nosso coração hoje, amém? Salmo 46. Salmo bem conhecido, né? Um salmo que a gente gosta muito, que a gente procura lembrar e usar em muitos momentos da vida. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Você que ouve essa mensagem em casa, através da transmissão, ou vai ouvir depois, preste atenção. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E o verso 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado na terra. Vamos dizer juntos? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado na terra. Só a primeira frase, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vamos lá? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Só as mulheres. Os homens. Todos juntos? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ore a Deus, peça uma palavra para a sua vida, para o seu coração. Pai, nos prostramos mais uma vez. Aliás, prostrados deve ser o lugar onde nós nos encontremos o tempo todo, carentes da Tua graça, da Tua misericórdia. Fala conosco, Senhor, ensina-nos a Tua palavra, anima o nosso coração, cura nossa alma, endireita nossos caminhos, tem misericórdia de nós, ó Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. Nós aprendemos muito com os Salmos. A editora Ultimato trouxe um livro precioso de meditação nesse ano. Além do livro do Stott, que nós já estamos usando aqui na Escola Bíblica Dominical, um livro sobre os Salmos, do nosso saudoso e amado pastor Elben César. E eu fiquei imaginando, porque eu tive a oportunidade de entrar lá no escritório dele, no Santo dos Santos, e ter uma palavra com ele, e ver ali todos os seus livros e cadernos de anotações, e ele conta nesse devocionário sobre os muitos anos da sua caminhada com os Salmos. Os Salmos que, por excelência, era o livro de cântico e de adoração do povo de Israel, ainda é o livro de cântico, de oração, gracioso para todo crente que valoriza a palavra de Deus. E aprendemos ali que os Salmos confrontam, confortam, avivam e convidam. Então vamos lá, os Salmos confrontam, digam confrontam. Confrontam o pecado, chama a gente para o arrependimento. Os Salmos confortam, diga confortam. Ele fala conosco da presença do Eterno na nossa dor, nos nossos momentos difíceis. Mas os Salmos também avivam, diga avivam. Ele chama o coração para o louvor, para a adoração. Falam para a gente que é bom ter fome de Deus, e dizer com o salmista, minha alma deseja nela, pelo Senhor, assim como a corça sedenta corre em busca das águas. Os Salmos convidam, diga convidam, ó vinde, adoremos, prostremo-nos diante do Senhor que nos criou. Os Salmos confrontam,
Por que andais inquietos? Quando o salmista diz aquietai-vos, ele está dizendo que você e eu estamos inquietos. E nós precisamos transformar essa inquietude. A palavra metanoia significa transformação de mentes. É um arrependimento continuado. Meta, além, noia, mente, além da mente. Nós precisamos mudar nossa mente da inquietude para a quietude. Nós precisamos compreender que nós temos que experimentar um processo mental de decisão para nos aquietar em Deus. Dizem os especialistas que 95% dos processos de decisões do dia a dia nós fazemos sem pensar. Acho que nunca aconteceu com nenhum de vocês, já está lá na esquina e volta porque acha que não acionou o controle para fechar o portão. Acontece, não acontece? E as mulheres falam, esqueci a panela no fogo, apaguei ou não o gás? É a mente que muitas vezes vem e nos incomoda e nos dá aquele momento assim, né? Ou os motoristas aí que falam, eu passei ou não passei a 60 no radar? Depois que já passou, né? E aí começa a orar, Senhor, livrai-nos da multa, né? Amados, aquietai-vos. O quadro do nosso tempo é esse aí. Nós vemos as pessoas inquietas. As assombrações da depressão estão aí porque dizem o que eu temo acontece. Eu comentei lá em casa, acho que foi ontem, que íamos saindo de um grande supermercado lá em Buckeye, no Arizona, e tinha um moço barbado, com todo aquele jeito de alguém que vinha também de algumas peregrinações, mas ele fez um cartaz numa cartolina grande e estava mostrando para os carros que saíam do estacionamento do supermercado. E eu não entendi nada do que estava escrito, mas o Ed estava do meu lado, começou a rir. E eu disse, Ed, o que está escrito lá? E ele riu e disse, está escrito assim, me ajudem, porque eu sou muito feio para me prostituir. Já pensou? Estava revelando também ali o estado do seu coração. Talvez usando algo que fizesse as pessoas rirem, mas com boa vontade dar alguma coisa, mas é um quadro de gente que está sendo empurrada em várias direções e cheios de inquietude. Essa é a era da ansiedade. Pessoas se dopando, comida, bebida, farra, drogas, para ver a vida passar e para não ter que enfrentar a realidade do próprio coração. É um tempo de ansiedade, de medo, os medos adquiridos, a solidão da alma, porque a solidão é criada por essa ausência de intimidade. É um tempo que todo mundo acha que fala com todo mundo, que o aplicativo no seu celular dá a impressão de que está falando com todos, recebendo mensagem de todos, mas a solidão está instalada na alma. E eu ouvi lá na América do Norte sobre o grande número de especialistas sendo formados às pressas para ajudar pessoas que não conseguem mais, principalmente jovens, ter convívio com ninguém. É dentro do quarto, diante da tela, e até a comida tem que ser trazida, porque tem medo de ir até um lugar e ter que falar alguma coisa com a outra pessoa. Aquietai-vos. É o confronto com o coração. Não tenho nada contra você ter seu animal de estimação, mas você pode observar que essa revolução pet, eu disse que as lojas da nossa cidade ou são agora de pet
ou de celular. É só, para todo lado, não é? Mas a pessoa fala com o cachorro e com o gato, para não falar com gente. Então nós precisamos compreender que a primeira coisa que esse salmo confronta é que nós não podemos viver inquietos. E o Senhor da palavra, Jesus, a palavra feito carne, diz: não andeis ansiosos. Então, eu gostei dessa frase: viva cada dia. Você não pode ser forte hoje se você está vivendo no amanhã, porque o amanhã nem existe e nem chegou. E portanto, aquietar é compreender esse chamado de Jesus para nos entregarmos a Ele. Mas os salmos também confortam, diga confortam. E este salmo conforta ao dizer essa palavra: sabei, aquietai-vos e sabei. Tem coisas que nós precisamos saber, que são além das matérias do curso, das matérias do Enem, das competências técnicas para o seu trabalho. O crente em Jesus Cristo, mas o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, precisa saber que Ele é Deus. Sabei que eu sou Deus. Os filhos de Deus precisam ver o Senhor em cada situação da vida. Saber que o Deus vivo é aquele que dá significado nas coisas que nos parecem absurdas e que às vezes nós não entendemos. Por isso eu gosto muito do cântico Falar com Deus, toda aquela letra preciosa, quando ele diz: só nele a vida faz sentido e nos dá forças para viver. Sabei, é o conforto de Deus para o nosso coração. E nós sabemos quando nós decidimos conhecer, absorver, praticar, crer na sua palavra. O Espírito Santo diz em 1 João 5, verso 4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sabei, é o conforto do Senhor. Eu preciso de vez em quando mandar mensagens para mim. Você já mandou mensagem para você mesma? Para você mesmo? O salmista do Salmo 42 fez isso. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E ele diz: volta, ó minha alma, ao teu sossego. Porque Deus nos ensina a fazer isso. Nós precisamos entender e discernir diante do Senhor as coisas que nós não podemos controlar. Mulher, você não pode controlar seu marido. Marido, você não pode controlar sua esposa. Filho, você não pode controlar seus irmãos, ou seus colegas, ou seus pais, e vice-versa. Nós não podemos controlar ninguém. Nós podemos pedir a Deus a graça de começar a mudar o nosso próprio coração, mudar a nós mesmos pela graça de Deus, e deixar que Ele faça aquilo que nós não podemos fazer. Sabei. O salmista diz, ao compreender essas coisas maravilhosas, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é socorro bem presente na angústia, Ele está conosco, ainda que... Olha que palavras fortes, tremendas do versículo 2, nós não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem, ainda que as águas tumultuem e espumejem. O quadro que ele está descrevendo é de tudo arrasado à nossa volta, e nós precisamos nesse momento compreender que há um lugar de estabilidade.
há uma presença que garante que nós podemos permanecer firmados em Deus. Isso é um conforto maravilhoso, que muitas vezes pode ser no meio da dor, nas reações ainda doloridas da nossa experiência, mas é o conforto daquele que crê, daquela que crê, daquele que espera, como salmista no Senhor. Diga, os salmos avivam. Avivam. E a expressão está aqui no versículo 4. Avivamento. Há um rio. Há um rio. Há um rio, cujas correntes fazem o quê? Alegram a cidade de Deus. Eu gosto da versão de A Bíblia Viva que diz assim: há um rio que corre mansamente pela cidade de Deus, um rio que enche de alegria quem vive lá, o santo lugar onde vive o grande Deus. Deus mesmo vive ali. Por isso, apesar da confusão por toda parte, ela permanece tranquila, guardada e protegida por Ele. Há um rio. Nós precisamos entrar nesse rio, experimentar o avivamento, porque o rio sempre significa, na Bíblia, tem esta imagem maravilhosa da glória, da presença de Deus. Ezequiel entrando no rio, até quando ele já não pode mais dominar as águas, sentir que está tomando pé e ser levado pelas águas, na bendita e maravilhosa unção do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos compreender que nós vamos refletir a natureza do mundo, de que nós estamos conscientes. E se nós estivermos conscientes de um mundo onde Deus está agindo, nós experimentaremos a certeza de que podemos caminhar em segurança. Deus está trabalhando, Deus está fazendo. O cântico que eu citei diz também, não é, no seu coro: grande é o nosso Deus e o quê? E as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Precisamos, no poder do Espírito Santo, compreender isso que Deus está fazendo. Precisamos olhar no espelho e dizer: alma minha, saiba que Deus está fazendo. Precisamos escrever, quem sabe no espelho ou na porta da geladeira, dizendo: Deus está trabalhando. Tu, Senhor, és a minha força. Eu sei, diz o outro cântico precioso, né, do Logos: eu sei que estás comigo por onde quer que vá, nas horas de alegria ou de dor, e nada neste mundo pode ser melhor do que estar bem perto do Senhor. Aleluia, glória a Deus, igreja. Precisamos experimentar isso. Avivamento. Gente com 10, 15, 20, 40 anos de caminhada na igreja, sem alegria para cantar, não tem liberdade de levantar as mãos e adorar. Não estou dizendo que todo mundo deve fazer isso, mas estou dizendo que se você ainda se sente preso, presa na presença do Senhor, Davi saltava e cantava, adorava, e não estava nem aí que a sua esposa falou: que papelão é esse do rei? Sabe por quê? O coração dele estava cheio, Deus era o seu redentor, Deus era o tesouro da sua vida, portanto ele saltava, adorava e cantava. Mas eu já vi muito crente saltar e dançar com a música lá do TikTok. Amados, há um rio que nos chama ao louvor, à adoração,
a entrega, a experimentar a alegria como uma qualidade espiritual, como um dom do Espírito Santo de Deus. Uma querida irmã me contou uma experiência que ela vivenciou lá no acampamento. Tinha muito tempo que ela não entrava num rio. E ela estava resistindo lá. Até que, em determinada tarde daquela ali, ela colocou a roupa de banho e foi para o rio. E ela disse, de repente eu fiquei sozinha num daqueles lugares lá. Que saudade daquela água, viu, pastor Marcos? Aquela água fresca passando, e ela disse, começou a sentir aquela água no corpo, naquele calor da tarde, e começou a olhar para o céu, e a vegetação em volta, e ela disse, Senhor, que sensação gloriosa de bem-estar. Sim, porque o salmista nos chama, vinde, contemplemos as obras do Senhor. Ele nos chama a nos deleitar com as coisas simples que Ele criou. Que tristeza, às vezes sinto o meu coração, ao estar nos lugares, principalmente nas grandes cidades, mas hoje é uma realidade de toda a cidade, e ver tantas crianças, famílias, onde o único lugar que parece que tem para ir é no shopping, para estar no meio de toda aquela confusão, onde tudo que existe são coisas criadas para atrair o comprador. E quanta gente está perdendo a alegria de brincar com a terra, de deixar as crianças na areia, de experimentar o rio, de se alegrar com a natureza que Deus criou. Então repita comigo, os salmos confrontam, confortam, avivam e convidam. Olha o convite aí no versículo 8. Vinde, vinde e contemplai as obras do Senhor. O Evangelho, eu disse aqui na quinta-feira, não é um debate, nem uma discussão. O Evangelho é uma proclamação. E essa proclamação traz um convite. Nós somos convidados a vir, a viver a gloriosa experiência da comunhão com Deus em Cristo Jesus. Como disse um pregador, o culto racional não é o culto inteligente, é oferecer seu ser inteiro a Deus. Vinde, adoremos. O Evangelho é todo ele um maravilhoso convite, um maravilhoso chamado do Salvador. Vinde, vinde. Ó vós que tendes sede, vinde às águas. É um convite urgente, necessário, transformador. Vinde e contemplemos as obras do Senhor, as suas obras da criação, as suas obras da redenção, as obras de salvação que aprendemos aqui dominicalmente na escola bíblica dominical. Vinde e compreendai, entendamos essa obra desta palavra doada a nós, que vem de séculos e de vários escritores conduzidos pelo Espírito Santo. Vinde, contemplai as obras do Senhor. O Evangelho é um convite. E aqueles que receberam o convite podem dizer, como o autor do antigo e precioso hino, né? Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Outro hino precioso convida e diz assim: deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer, abre o coração que Cristo vai entrar e a luz em ti raiar. Nenhum homem, nenhuma mulher
nenhum moço, moça, menino, menina, neste mundo será um ser humano completo, enquanto não compreender, receber, aceitar e entregar a sua vida ao autor desse convite. E dizer: Jesus, Senhor, sê meu Salvador e Senhor da minha vida. Jesus, a alegria dos homens. Jesus, Senhor dos senhores, Tu és a nossa alegria. Nós somos então abençoados com essa palavra e precisamos todo dia, mesmo eu e você que já temos tanto tempo de caminhada, precisamos todo dia atender esse convite e caminhar com o Senhor. Não sei que tempos estão diante de nós, não sabemos quantas situações de temor, de ameaças o mundo pode nos trazer, mas nós sabemos de uma coisa: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Desfruta desse momento. Você recebeu a palavra, o banquete foi colocado pelo Senhor. O poeta bíblico disse: levou-me à sala do banquete, e sua bandeira sobre mim é o amor. Recebe, toma posse, aquieta o seu coração, faz a sua decisão pessoal. Se ela ainda não aconteceu no tempo que se chama hoje, deixe com o Senhor os temores, as dúvidas, os questionamentos, os sofismas e raciocínios da chamada cultura humana, porque o Evangelho é simples, o convite é amplo, a palavra está perto de ti, no teu coração. Faça a entrega e diz para o Senhor: sê Tu o meu Senhor, sê Tu o meu Salvador. Não me deixes mais sozinha, Senhor, não me deixes mais sozinho, Senhor. Eu quero ir para a vida que recomeça a partir do momento que saímos daqui, olhando de forma diferente, pensando de forma diferente. Faze, Senhor, a metanoia, leva-me além da mente para o Espírito e para a presença gloriosa do Senhor. Rogamos que seja assim na vida de todo aquele e toda aquela que nessa noite recebe a Tua palavra e dela se apropria com fé simples e com entrega plena, Senhor. E a glória seja dada a Ti, ó Deus, pelo Deus eterno, Yahvé, El Shaddai, Todo-Poderoso que Tu és, e pela obra que o Senhor já fez, está fazendo e vais fazer em cada preciosa vida, para a glória de Jesus Cristo e para o melhor bem da nossa vida, no nome de Jesus. Amém.